Esse é um exame bom, tá? A gente sabe que, vamos começar do princípio aqui, né? Quando você faz uma cirurgia para um câncer de mama, a gente sabe que se a gente fizer quimioterapia em todo mundo, a gente reduz as mortes em 30%, tá? Então, 3 em cada 10 mulheres a mais vão viver porque você fez quimioterapia, tá? Então, baseado nisso, a gente começou a fazer quimioterapia a partir da década de 70, 80, tá? Depois da cirurgia faz quimio para a maior parte das pessoas. No entanto, vamos pensar ao contrário. Se eu reduzo a mortalidade em 30%, significa que tem 7 de mulheres em cada 10 que fazem quimioterapia e fazem à toa, porque o remédio não precisa. A cirurgia sozinha já teria resolvido. Ou a cirurgia mais o comprimido da amoxicilina, hormonoterapia. Então a gente reparou, desde a década de 80, que muita gente, a gente fazia tratamento excessivo. A gente já sabia isso, depois da cirurgia, né? Só que qual o problema? Como que eu vou saber quem é quem? É no chute? Eu não vou deixar de dar uma chance de curar uma pessoa, tá? E se eu te digo assim, olha só, se eu te faço um tratamento, a tua chance de curar é 3 em 10 a mais. Você não gostaria de fazer? Eu faria em mim, para ganhar 30% de chance de viver, tá? Então, baseado nisso, a gente fez quimioterapia há muito tempo. E dessa maneira, para todo mundo. Só que com o tempo a gente começou, desde o começo a gente começou a tentar selecionar quem seriam as melhores candidatas para fazer tratamentos com quimioterapia. Não só em câncer de mama não, tá? Em todas as doenças, mama, estômago, intestino, próstata, pulmão. A gente sempre está tentando selecionar quem precisa de tratamento com quimio depois da cirurgia e quem não precisa. A gente já conseguia, por critérios clínicos, olhando o tumor no microscópio, saber quem não precisava. Então, se você pega um tumor pequeno, um grau de crescimento lento, uma axila que não está comprometida por câncer, quando você olha os receptores de estrogênio muito altos, que te dizem que é uma doença lenta, tá? Isso aí você tem certeza que essa pessoa, na maior parte das vezes, não vai precisar de químio, tá? No outro oposto está assim, é uma mulher mais jovem, com um tumor grande na mama, muitos linfonodos acometidos, poucos receptores de estrogênio, ou triplo negativo, que são doenças que a gente sabe que crescem rápido. Essas pessoas, a gente não tem muita dúvida que quimioterapia vai funcionar, tá? E que ela vai se beneficiar daquele tratamento. E o meio do caminho? E quando é uma doença intermediária, não é nem grande nem pequena, não tem receptor alto nem baixo, é no meio do caminho, a axila não está comprometida, mas o tumor inicial era um pouquinho grande, a gente ficava na dúvida. E aí volta e meia a gente fazia químio por via das dúvidas. E é péssimo você fazer por via das dúvidas as coisas, né? Submete uma pessoa um tratamento que é tóxico, que é difícil de ser feito, sem ter a certeza absoluta de que aquilo vai funcionar. Então esses exames tipo Oncotype e MamaPrint, eles vieram para nesses casos que são intermediários, que a gente fica na dúvida, a gente assim, a medicina, não sou eu especificamente não, mas a medicina fica na dúvida, eles ajudam, porque eles vão ler o DNA do tumor, eles vão dizer, esse é um tumor que é mais agressivo, que a gente chama, que cresce mais rápido, ou ele é um tumor de crescimento menos agressivo, que cresce mais lentamente, que só o hormônio já segura ele. Então o exame é bastante preciso. A gente fez um estudo que a gente chama de prospectivo com mais de 6 mil mulheres testando e viu que ele realmente consegue diferenciar quem é quem ali, tá? Então, um exame bastante interessante. Não é para todas as mulheres, para aquelas mulheres que têm risco que a gente chama de características intermediárias, que a gente fica na dúvida, tá? Para a maior parte das pessoas não precisa desse exame, a gente consegue isso só com a clínica, né? E a clínica e o laboratório tradicional descobrir se precisa ou não precisa. Mas para algumas é bastante bom, tá? É um estudo bem robusto, chama TaylorX, o estudo é bem confiável. Foram anos seguindo esses pacientes, tá? E é um exame que funciona legal. Qual o problema do exame? É caríssimo o exame desse. E nenhum convênio no Brasil cobre. E obviamente não tem no SUS, tá? Então quem quiser fazer esse exame tem que desembolsar um bom dinheiro. Infelizmente é um exame caro. Mas é um exame que pode poupar uma pessoa de quimioterapia. Poupar de passar por um tratamento, tá? Então, quando a pessoa tem condições financeiras, a gente acaba recomendando quando tem indicação clínica, tá? Olha só, no seu caso, esse exame te ajudaria. E aí, se a pessoa tiver condições financeiras, ela vai fazer sim, vai fazer o exame e a gente vai usar o resultado. Se não tiver condições para pagar o exame, a gente vai usar os critérios clínicos mesmo, sabendo que a gente pode errar usando critérios clínicos quando a doença é intermediária. E se a gente errar, a gente vai, em geral, errar para mais. A gente vai acabar fazendo tratamentos excessivos, porque eu não quero tirar o benefício
de curar uma pessoa, tá? Mas só para acalmar, assim, não é um exame super necessário não, tá? É um exame que raras vezes a gente precisa. Ele é muito específico, assim. Esse ano mesmo eu pedi pouquíssimas vezes esse exame. Eu recomendei para os colegas pedirem pouquíssimas vezes. A maior parte das vezes a gente consegue, só com os critérios clínicos e patológicos, determinar quem precisa ou não precisa.